produtor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços e o que a gente pode esperar daqui para frente deste cenário para o milho brasileiro e internacional. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é a Marcela Marini. Ela é analista de grãos e oleaginosas do Rabobank Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Marcela. É um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Ô, Guilherme, prazer é todo meu. Marcela, vamos começar olhando para o mercado internacional, porque ontem a gente teve boletins de oferta e demanda do USDA aumentando expectativas de safras, e aí o mercado lá na Bolsa de Chicago reagiu trazendo quedas para os preços. Como é que está esse cenário para os preços do milho lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago? Exatamente, Guilherme. Ontem, né, o USDA, eles revisaram para cima a estimativa de safra de milho deles para o ciclo 2023-24. Com isso, os preços na Bolsa acabaram caindo um pouco, né? Vale destacar também que, apesar de não ter aparecido ontem no relatório, mas a área de milho nos Estados Unidos cresceu muito na safra 23-24. Eles acabaram ganhando muito espaço aí, principalmente em relação à área de soja, né? Então a gente observou aí que ao longo desse ciclo houve aí um aumento de 10% da área plantada de milho nos Estados Unidos e uma safra grande por lá. E aí, diante deste cenário, Marcela, daqui para frente a gente pode esperar esses preços lá em Chicago mantendo essa pressão negativa ou tem alguns fatores capazes de mudar essas movimentações? Eu acho que é importante a gente destacar que com esse aumento de área, com esse aumento de safra, a expectativa é que os estoques finais da safra 2023-24 apresentem um aumento aí de 55%, né? Então, o USDA tem apontado aí para um estoque final de milho de 54 milhões de toneladas. Então, a gente deve sentir aí o mercado um pouco mais pressionado, principalmente quando a gente está observando Chicago. E aí, Marcela, trazendo essa análise aqui para o Brasil, essas quedas lá de Chicago não refletiram muito aqui no mercado brasileiro? O que tem influenciado mais os preços aqui no Brasil nesse momento? Acho que é importante a gente lembrar, né, que a gente está vindo aí de uma safra recorde de 134 milhões de toneladas, uma safra de milho que já está quase chegando no tamanho da safra de soja. A gente sabe de toda a questão relacionada à logística que o Brasil vem sofrendo, então isso tudo tem impactado bastante aí os preços de milho, né? Acho que quando a gente observa a variação dos preços de milho atuais em relação ao que a gente observava lá em dezembro de 2022, a gente vê aí uma queda de aproximadamente 30% nesses valores, né? Então, e isso acabou reduzindo aí um pouco a perspectiva de margem que o produtor rural aqui no Brasil esperava para a safra 22-23. E aí, Marcela, daqui para frente, né, a gente tem visto os preços até reagiram um pouquinho nesse último mês, nessas últimas semanas. É uma tendência essa melhora? A gente pode ter um melhor cenário para os preços do milho aqui no Brasil daqui para frente?
Eu acredito que não por muito tempo, né? A gente ainda tem aí um bom volume para ser exportado, e esse volume disponível no mercado norte-americano acaba comprometendo aí um pouco da nossa competitividade para esse finalzinho do ano. Vale destacar também que o plantio na Argentina para o milho tem avançado, principalmente com as chuvas da última semana, então isso tende aí a trazer um pouquinho mais de pressão para os preços de milho no nosso mercado interno. E aí, Marcela, quando a gente olha mais para frente, como é que estão as expectativas para as safras seguintes aqui do Brasil? A gente deve ter mesmo uma redução de área, redução de expectativa de plantio e de produtividade aqui no Brasil? Acho que na safra 22-23 a gente veio aí de uma safra recorde. Os preços há um ano atrás estavam muito mais atrativos do que eles estão hoje para o produtor rural, né, aqui no Brasil. Então, mediante esse cenário aí de preços muito menores do que a gente observava há um ano atrás, a gente tende aí a observar uma redução da área plantada de milho para o próximo ciclo. Em relação à produtividade, vale lembrar que esse ano foi um ano marcado aí pelo protagonismo do clima, né, entre as diferentes culturas, tanto na soja, quanto no milho, quanto no algodão. E para o próximo ano a gente parte aí de um número um pouquinho mais conservador, né, a gente já não parte desse número excelente que a gente observou esse ano. Então a estimativa do Rabobank para a safra de milho 2023-24 é de 127 milhões de toneladas. Isso vai resultar em uma redução aí de 7 milhões de toneladas em relação ao que a gente colheu agora na safra 22-23. Mas isso vai depender muito do clima lá na frente, do desenvolvimento do El Niño, do ritmo do plantio a partir de janeiro. A gente sabe que toda essa questão relacionada ao plantio da soja deve impactar o plantio do milho safrinha a partir de janeiro de 2024. E aí, Marcela, para a gente encerrar olhando um pouquinho para as exportações, a gente tem visto bons volumes registrados para esses embarques de milho do Brasil nos últimos meses. O que a gente espera daqui para frente? Esse aumento do milho lá dos Estados Unidos pode tirar um pouquinho dessas exportações, como você estava comentando agora há pouco? A logística, ela tem aí, ela trouxe alguns desafios aí, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos esse ano, né? Então, a gente tem aí a redução do calado dos rios nos portos do norte, e isso acabou impactando aí no maior volume de navios a serem carregados nos portos do sul. Mas enquanto a gente teve falta de chuva nos portos do norte, a gente está com excesso de chuva nos portos do sul. Então, isso tem impactado aí um pouquinho o ritmo das operações nesses corredores e, consequentemente, isso acaba aumentando um pouquinho o custo, né? Mas não foi só a gente que sofreu com logística esse ano, os Estados Unidos também estão com uma questão relacionada aí ao baixo calado do rio Mississippi, impactando aí também o programa de exportação deles, principalmente as exportações que ocorrem lá no Golfo. Então, a gente tende a ver aí uma redução das operações, né, impactado aí tanto por essa questão de falta de chuvas lá no norte, como pelo excesso de chuvas nos portos do sul e sudeste do Brasil. Marcela, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário para o milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acho que a gente está num momento crucial de clima, né? Pensando não só da soja, mas principalmente no milho, para a gente ter muito cuidado, acompanhar direitinho a evolução do clima, para a gente entender exatamente qual que vai ser o tamanho da oferta, tanto de soja quanto de milho, para a safra 2023-24. Marcela, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Abraço, Guilherme, até a próxima. Essa a Marcela Marini, ela que é analista de grãos e oleaginosas do Rabobank Brasil, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário para os preços, para o mercado do milho, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A Marcela destacando os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, trazendo um aumento na expectativa de oferta lá nos Estados Unidos. Isso já trouxe reflexos para os preços da Bolsa de Chicago, trazendo quedas no pregão
Perdão, de ontem, na manhã de hoje também, e aí com isso expectativa de mais estoques finais na safra norte-americana, o que pode também trazer impacto para os produtores brasileiros. Isso porque com mais milho sobrando nos Estados Unidos, a competitividade do cereal brasileiro cai e aí as exportações, que estavam sendo bastante robustas nos últimos meses, podem perder um pouco de ritmo nesta reta final de 2023, na análise que a Marcela trouxe aqui para a gente. Já olhando para o cenário brasileiro, Marcela destacando uma expectativa de redução na safra brasileira para o ano que vem, para o ciclo 23-24. Neste momento, em torno de 7 milhões de toneladas a menos, muito em função da queda de preços do milho e aí a desestimulação do produtor brasileiro, que deve plantar menos área com o cereal para a próxima temporada. Claro, a gente vai seguir acompanhando todas as atividades de plantio e também essas movimentações de mercados com os preços do milho aqui no Brasil e lá no mercado internacional. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão os preços do milho neste momento, as cotações na Bolsa. Você vai acompanhar aí na tela, Bolsa de Chicago com movimentações negativas, como a Marcela destacou e explicou aqui pra gente. Contrato dezembro 23, valendo $4,62 o bushel, queda de 5,75 pontos. Março 24, vale $4,77 o bushel, queda de 5,25 pontos. Maio 24, valendo $4,86 o bushel, perda de 4,75 pontos. E o julho 24 é vendido a $4,95 o bushel, queda de 4,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira, a B3, apresenta movimentações em alta nesta sexta-feira. Contrato novembro 23 vale R$ 60,01 a saca, alta de 0,18%. O janeiro 24 sobe 0,72%, sendo cotado a R$ 64,38 a saca. Março 24 vale R$ 68,24 a saca, alta de 0,49%, e o maio 24 é cotado a R$ 68,35 a saca, elevação de 0,66%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.